Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Estou bem animado e feliz com a presença de todos vocês. Hoje é um dia bem especial para mim. É o dia em que eu lanço meu segundo livro, de fato. E só para contextualizar um pouco, eu acho importante, antes de passar a palavra para os meus convidados, para que vão comentar um pouco do livro, que também fizeram parte da escrita dele. Primeiro, fico muito honrado com a presença de todos vocês aqui, né, amigos, familiares e pares. Para mim é muito simbólico. De onde eu venho, escrever um livro da ordem do impossível, publicar mais ainda, né? Então, do contexto que eu venho, familiar, financeiro, cultural, isso tudo seria impossível. Então, estar na publicação do meu segundo livro não é simplesmente ter o título de ter publicado o segundo livro. É um ato de emancipação, é um ato político, é um ato de subversão da minha própria história, né? Eu dizia isso na minha análise, falando desse momento aqui, bem emocionado também. E, além do mais, esse livro ele se trata sobre mim, né? Sobre os meus restos, sobre os meus pedaços. Não tem teoria densa, mas tem um pouco do que a teoria me atravessa e do tanto que ela me atravessa. Então, Nota de Corte é um livro sobre restos, sobre pedaços, é um livro que não é poesia, mas tem um cunho poético. Então, para mim, significa bastante, né? E reunir vocês aqui hoje, reunir vários amigos, né? Aqui a gente está cruzando o fuso horário de vários estados do Brasil, mas também de três países, né? Lorena lá nos Estados Unidos, Carolina lá na Europa, vocês em vários estados do Brasil. Então, para mim, significa bastante. E aí eu convidei algumas pessoas que significam bastante no meu percurso para falar um pouco sobre a minha escrita, escreverem sobre a minha escrita e hoje apresentarem um pouco da minha escrita para vocês. Que foi a Carolina, a Lorena e a Ana, que já está aqui também, que é uma amiga muito querida, e o Fábio, que é o editor e coordenador da editora Ascensão. E aí eu vou passar a palavra para eles, para que eles falem um pouco sobre a minha escrita, e vou começar pelo Fábio, que foi quem editou o livro, é, e quem, de alguma forma, pode também ter um pouco de propriedade, e depois nós vamos fazendo a palavra circular pelas meninas. Então, Fábio, bom dia. E eu queria que você falasse um pouco, trouxesse um pouco das suas impressões do processo editorial, mas também acerca da minha escrita. Seu áudio não está saindo. E agora? Agora sim. Eu tirei o fone, então melhorou. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiro, deixa eu me desculpar aqui pela minha câmera, que é horrorosa. Eu sou. Eu fico sempre muito sem jeito com essa câmera, mas vai melhorar. É, é muito prazeroso para mim estar aqui, de verdade. E aí, eu queria, antes de mais nada, Humberto, pegar um pouquinho de carona na sua frase inicial, quando você diz que de onde você vem é muito difícil pensar na possibilidade de publicar, né? E aí eu me encontro com isso, né? Porque de onde eu venho também, né? E aí eu começo a minha jornada na escrita, né? Então, antes de ser editor e ter uma editora, eu fui escritor, um escritor lá com sonho de publicar e com toda dificuldade, né? Porque de onde eu venho falar sobre livro já é uma coisa muito diferente. Falar sobre literatura, falar sobre esse universo já era uma coisa muito longe, né? Escrever, mais ainda publicar, então nem se fala, né? Então, na verdade, a editora, ela surge do desejo de fazer com que outras pessoas tenham essa possibilidade. A editora, ela surge com o desejo de que outras pessoas consigam fazer isso, porque dentro do meu processo eu vi toda a dificuldade que era, né? E eu falei, poxa, e se eu um dia conseguir facilitar isso para as pessoas? E se um dia eu conseguir fazer com que as pessoas
tenham essa oportunidade. Então, a editora, a Ascensão, ela envolve muito sonho também, e muito desejo de fazer com que pessoas realizem sonho. Então, eu me deparo muito com essa sua fala e acabo me identificando muito, porque isso faz parte também da minha história na literatura. É, primeiro, que assim, eu sou muito suspeito para falar do Humberto, gente. Talvez ele nem saiba dessas coisas que eu vou falar aqui, mas eu acompanho o Humberto há muito tempo nas redes sociais. E só existe um motivo pelo qual eu nunca falei com ele antes, que ele também vai saber agora, porque eu queria muito que ele fosse meu analista. E aí eu ficava muito naquela coisa, mas eu quero ser amigo dele também. E aí e o que que eu faço? Então eu sempre admirei de longe, até decidi o que eu ia fazer de fato, né? Porque eu sempre achei ele muito incrível, assim, sabe? As colocações, é, a facilidade com que ele transmitia o saber, a didática, né? E eu falava, meu Deus, eu quero ser amigo desse cara. E aí eu falei, eu tenho duas formas de fazer isso, né? Não dá para eu chegar simplesmente e falar, oi, e aí tudo bem, vamos ser amigos, né? E eu também sempre achei ele muito incrível e muito distante de mim a nível profissional. Falei, esse cara não vai querer escrever um livro para publicar na minha editora porque ele é incrível, deve ter muitas propostas, ele deve ser muito assediado nesse sentido, né? De vamos produzir, traga o seu conhecimento para cá. Então eu também me sentia desconfortável de falar sobre isso. E eu queria ser amigo, mas também não sabia como ser amigo. E queria muito fazer análise com ele, mas eu não podia fazer análise com ele porque eu sei que eu queria ter contato com ele. Então eu vivi esse conflito por muito tempo, sozinho, inclusive, acho que ele nem sabe disso. E aí eu falei, gente, tô bem com a minha analista, né? Aí eu comecei a ser realmente só assim, um admirador nato de tudo que ele fazia, de tudo que ele produzia. Eu tava ali, eu ficava esperando ele postar alguma coisa no Instagram, ele falar alguma coisa, né? E também rolou uma identificação muito grande pelo Humberto ser um psicanalista lacaniano, né? A minha primeira graduação foi letras, né? Então Lacan apareceu em linguística o tempo inteiro, né? Então, quando eu conheço então a psicanálise e eu fico, poxa, e conheço Lacan e eu falo, nossa, mas como eu vi Lacan sem saber que eu estava vendo Lacan? Como eu falei de Lacan na minha primeira graduação? E aí ainda tem o fato de Humberto ser um psicanalista lacaniano. Então, enfim, assim, eu falei, cara, esse cara precisa produzir alguma coisa pra gente, assim, pela minha editora. Eu ia me realizar muito, eu ia me sentir muito realizado, assim, eu ia ficar muito feliz. Primeiro porque ele é muito bom, segundo porque seria incrível para a editora, enfim, e aí eu teria contato com ele, olha que legal, eu falaria com ele, eu tenho o WhatsApp do Humberto, gente, é só realizado. Então, assim, é, ter esse livro, assim, significa muito para mim ter esse livro na minha editora, ter os seus textos, né? E eu lembro que quando eu recebi o livro, eu chamei todo mundo que trabalha para mim e falei, gente, vem ver isso, vem ver, vem ver. E eu mostrei para todo mundo e eu falei que eu ia publicar, né? Enquanto psicanalista, eu mostrei para meus outros colegas da clínica, né? Porque eu realmente fiquei muito empolgado com isso, chamei todo mundo para ver, todos os outros psicanalistas. E eu falei, gente, olha isso. E aí eu lembro que uma amiga, a Tamires, que ela é psicanalista também, ela falou, meu Deus, mas como isso tá lindo, como isso tá poético. Eu falei, cara, tá vendo? É só ele que consegue fazer isso. É por isso que esse livro precisava estar aqui. E é incrível, Humberto, como você consegue falar da psicanálise de uma forma poética, de uma forma tocante, de uma forma reflexiva é sempre, né? Mas de uma forma que emociona, né? Porque a gente pega os seus textos e a gente se emociona, a gente fica muito emocionado. A gente pega, a gente ouve o que você fala e a gente fica emocionado. E eu acho que poucas pessoas têm essa capacidade, sabe? De emocionar, de fato, com qualquer coisa que fala. Eu ouço você falar e eu fico muito emocionado, porque eu acho que a sua fala ela é poética, eu acho que o seu jeito de falar é poético. E aí eu saio desse lugar também de analista, de editor, e me coloco no lugar de humano, de alguém que é tocado com palavras do outro. E eu acho que a literatura, ela também tem esse papel, né? Na verdade, ela tem principalmente esse papel, né? De fazer alguma coisa com quem recebe aquele texto, porque ela faz alguma coisa, nem que seja apenas entreter, nem que seja apenas rir. A literatura ela tem essas funções. E quando essa função é emocionar, né, é te colocar nesse lugar reflexivo, mas nesse lugar de emoção,
nesse lugar de autoanálise, nesse lugar de se olhar, nesse lugar de se enxergar, isso é bonito demais. Então, na verdade, o seu livro ele não é só rico de talento e conhecimento, porque isso a gente vê a todo momento, né? Mas ele toca, né? E isso, para mim, enquanto editor, é incrível, porque eu consigo falar para as pessoas, tenham acesso, peguem mesmo que vocês não vão se arrepender, sabe? Leiam, vocês vão amar isso aqui. E aí eu sempre fico transitando em todos esses espaços, né? No espaço de leitor, no espaço de editor, no espaço de psicanalista, e eu sempre me encontro muito feliz em todos esses espaços quando eu transito é, em volta da sua escrita, né? Então, de verdade, eu desejo que todo mundo tenha acesso a esse livro, que todo mundo leia esse livro, ele fica bonito demais. Foi um prazer para mim. Na verdade, está sendo um prazer para mim poder dizer que eu sou seu editor. Olha que legal, queria ser amigo do seu editor. E dizer que eu sou muito fã do seu trabalho, que eu te admiro pra caramba, que eu te acompanho, que eu te divulgo, que eu falo sobre você e que eu tenho certeza que você não é inspiração só para mim, né? Mas todas as pessoas que estão ao seu redor, você é incrível e eu desejo de verdade o melhor, tá? Para você, muito sucesso, parabéns por esse lançamento e que seja o início de uma jornada linda e incrível. Espero que no ano que vem você esteja aqui no Rio para a gente para a Bienal do Livro juntos, colocar esse livro lá para todo mundo conhecer. E é isso. Muito obrigado, tá, pela oportunidade, pela possibilidade e por fazer isso acontecer. Você não é o único realizado nesse processo. Você tenha certeza disso, tá bom? Eu engoli no seco metade das coisas que você disse. Que eu não sabia de mais de metade. Muito obrigado, Fábio, pela generosidade das palavras, das colocações. Para dizer que eu ouvi seu áudio e eu aceito o convite para o segundo livro. Mas depois eu compartilho com vocês essa novidade também. É, mas muito obrigado, assim. Eu confesso que trabalhar com a psicanálise, primeiro que é sempre um risco, você nunca sabe onde você chega, e saber nas suas palavras que a minha escrita, principalmente, tem esse efeito de provocar, de inquietar, é muito significativo. Então, o agradecimento é todo meu. Eu fico bem emudecido, não tenho muita coisa para dizer, apenas agradecer pela generosidade das suas colocações e agradecer pela admiração. E vou precisar de um tempo para digerir tudo isso, tá? Muito obrigado, Fábio. Carolina, bom dia aqui, acho que é boa tarde aí, né? Olá, boa tarde. Por aqui, boa tarde. 3 horas da tarde. Ainda tem bastante dia aqui ainda para correr. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Também não sei que horas que vocês vão assistir, né, essa gravação. Queria dizer que é um prazer para mim estar aqui. Queria te agradecer muito pelo convite, por escrever esse prefácio, por essa honra de me dar esse documento que é seu escrito para eu ler e para eu poder falar algo sobre isso, né? Fiquei muito emocionada e tocada com a sua relação aí com o Fábio. Foi muito, muito bacana como isso se deu, como isso aconteceu, né? Como isso se articulou. É, Enfim, eu quando eu tive o prazer de ter em mãos aí a primeira vez esses escritos aí do Humberto, eu fiquei muito mexida, muito tocada, né? Ele sabe disso, a gente trocou algumas mensagens, né? Eu vou aproveitar um pouco aí do que o Fábio falou, dessa relação com o Humberto, e vou falar um pouquinho também, que foi uma coisa interessante. Foi um pouco avesso, o Humberto, que chegou, pelo que eu me lembro, que chegou até mim pelo meu trabalho, né? E alguma admiração, enfim, também a gente foi fazendo um laço. E esse laço virou, né? Virou um laço mesmo, né? Um laço duplo, né? Em que eu passei também a admirá-lo, né? Admirar o trabalho dele, ele enquanto também nas exposições dele, naquilo que ele transmite da psicanálise, com muito rigor ético, com muito estudo, muita análise, muitos cortes, né? Então, para mim, é um prazer estar aqui, ele ter me feito esse convite para escrever o prefácio, que é abrir
esse livro, né? Assim, eu falei, nossa, que responsabilidade, o que eu posso eu dizer, né, sobre isso? Eu escrevi algo aqui para poder falar hoje, assim, vou tentar não me manter muito no escrito, porque eu senti que o negócio está indo um pouco mais à vontade, mas eu tenho tentado me livrar um pouco dessa escrita acadêmica, dessa escrita um pouco mais certinha, e o Humberto sabe que para mim foi um pouco difícil também fazer uma fala mais livre, eu lá cheia das referências, né, tentando me conter, mas o livro realmente me atravessou de uma forma, né? Então, é com grande satisfação que eu estou aqui, né, para esse lançamento do Nota de Corte, né, do Humberto. É um livro que nos oferece aí uma entrada sensível e profunda nos efeitos que emergem de suas sessões psicanalíticas, né? Esse título Nota de Corte nos remete imediatamente a uma noção fundamental da psicanálise, especialmente na lacaniana, né? O corte. É um conceito que transcende o mero gesto de interrupção e assume a função de provocar uma virada, uma abertura para o novo. Bom, eu, como gosto das palavras, fui na origem do termo da coisa, né? Prefácio. O que é um prefácio, né? É um substantivo masculino, né? Texto preliminar. Gostei dessa palavra, acho que tem muito a ver com algumas coisas que você traz no livro, né? Então, texto preliminar de apresentação, né? Geralmente breve, escrito pelo autor ou por outrem, colocado no começo do livro com explicações sobre seu conteúdo, objetivos ou sobre a pessoa do autor, né? Então, o Lacan inicia o seu prefácio à edição inglesa do Seminário 11 com essa frase, né? Quando o ESP de um lápis, ou seja, visto que eu escrevo em francês, o espaço de um lapso já não tem nenhum impacto de sentido ou interpretação, só então temos certeza de estar no inconsciente. Essa edição, né, em inglês do Seminário 11, ela é lançada mais de 12 anos após a edição original, né, escrita em francês, em 64. Então, é um prefácio, né, que ele faz quando essa edição é traduzida para o inglês, né? Lá, nesse momento, o Lacan ele já havia avançado um pouco aí nesse conceito do inconsciente. Então, assim, ele alertou pelo prefácio, né, de alguma forma, o conteúdo que vinha ali, né, e o quanto ele já tinha avançado, né, e que essa, de alguma forma, uma possibilidade outra de leitura, né, com esse aviso do prefácio. Assim, eu os aviso de antemão que o que eu escrevi já pode ter perdido seus efeitos. Assim como o livro de Humberto, a cada vez que retomado, pode criar efeitos outros. É um livro que a gente vai ler, a gente vai reler, depois a gente vai voltar naquele pedacinho, e isso vai ter um outro lugar novamente, né? O que poderia eu pré-dizer sobre esse livro ou sobre o autor, se não aquilo que me tocou, mesmo sabendo que vai tocar em um outro lugar diferente para cada um? Poderia, nesse encontro, ler o prefácio que eu escrevi para Humberto e o seu livro. Mas nesse lançamento, assim como no lançar dos dados em um jogo, há que se contar com a aleatoriedade, que eu acho que o Fábio já abriu bastante por aí, né? Ou seja, essa quebra da ordem que causa imprevisibilidade, né? Há que se contar também com a probabilidade, que é a chance de algo acontecer, e a combinatória, que é ligada aí aos conjuntos. A sorte está lançada, assim como o acaso, o encontro, a tique, esse encontro com o real, para que algo da automaton possa ter outro destino. Esse não seria o efeito mesmo de um corte em uma análise? Nota de corte, para mim, é mais do que isso. É como se a letra do Humberto pudesse bascular em alguns momentos, nessa impossibilidade do que é dito e do que é recolhido após o
os entre sessões e vai parar na escrita. Algo se inscreveu ali. Suas referências culturais, da sua origem, a relação que ele traz com a música, com as palavras, com o lugar onde ele habita, marcam essa escrita. Um livro que toca não só aqueles que com a psicanálise se encontram envolvidos, mas com aqueles que estão nessa grande confusão que é a vida do ser falante. Assim, Nota de Corte nos convida a pensar o corte apenas não só como essa técnica da psicanálise, mas a refletir todos os aspectos da vida. Como psicanalistas, aprendemos a lidar com o que é imprevisível, com o acaso, com o aleatório, com a sorte, com o que nos escapa, o que escapa ao nosso controle. E esse livro, em sua beleza e em seus silêncios, nos lembra que há sempre algo a ser escutado nas bordas, nas margens do que se diz. Bom, meus queridos, então eu desejo a vocês assim uma boa leitura. Esse livro, ele é tocante, magnífico. Eu poderia me estender aqui falando muito mais. Eu adoraria ficar aqui no gozo da fala, contando para vocês as minhas percepções. O texto é enorme que eu preparei, mas eu gostaria, como eu tenho duas coisas que eu gosto de falar assim, né? Eu adoro falar, mas tenho uma paixão maior que é escutar, né? Então ainda bem que estou no ofício certo. Então quando eu preciso falar, eu vou para um outro lugar e escutar o dia inteiro. Mas eu queria mais uma vez agradecer, né, ao convite do Humberto, agradecer a presença de vocês, né? Eu tenho certeza que esse livro é um sucesso. Eu estou agora mais honrada ainda em fazer parte, vendo vocês aqui, vendo esses ditos do Fábio, dessa relação, desse lugar que esse escrito do Humberto ocupou. E estou ansiosa agora para escutar um pouco a Lorena e depois um pouco o Berto e os colegas, porque realmente, de novo, né? A essa possibilidade desse encontro aí com esse inesperado. Não esperava estar tão mais emocionado do que já estava, né? Mais uma vez, obrigada e desejo muito sucesso ao livro, a você, meu querido. Obrigada. Eu que agradeço, Carolina, a generosidade das palavras e principalmente do aceite, né? Como ela dizia, a gente se encontrou pelo Instagram. Eu acho que, para mim, no meu ofício em psicanálise hoje, o Instagram me possibilitou inúmeras coisas, inclusive encontrar todos vocês. Não fosse por lá, não sei como seria possível. Talvez haveria uma outra gambiarra, mas seria bem mais diferente. Então, e aí eu já admiro o trabalho dela há um bom tempo. A paixão dela por Freud me atraiu nesse ponto, né? Enfim, e contar com a escrita dela sobre a minha escrita foi muito simbólico. Então, vocês vão ver, né, quem adquirir o livro vai ver o prefácio, a generosidade da análise que ela faz do livro. E eu que agradeço, a honra é toda minha pelo aceito, pela sua participação na minha escrita. Ana Paula, seu áudio está desligado. Pronto, consegui. Agora sim. Bom dia Bom dia. pessoal. Boa tarde para quem é de boa tarde, né? Boa noite para quem for ver mais tarde. Para mim é uma honra. Estava tentando pensar aqui por onde começar. Eu e Humberto, nós somos amigos há um bom tempo. Eu pude acompanhar e ele me acompanhar no curso de psicologia. Eu já vinha de outras graduações e ingressei em psicologia e tive a sorte de tropeçar, acho que foi mais ou menos, nós tropeçamos um no outro. Nós somos de abordagens diferentes, nós somos de idades muito diferentes, mas temos contextos muito parecidos, temos histórias de vida muito parecidas, temos paixões muito parecidas. E aí, uma coisa muito interessante que eu vou falar, que eu penso muito sobre a questão do livro de Humberto e discuti outro dia com uma pessoa muito querida minha, é o quanto Humberto, chegando depois de mim, tem atrevimentos que eu não tive chegando antes dele. E isso me encanta muito, me apaixona muito, eu me vejo muito em Humberto nesse lugar.
e admiro, e sempre, quando vejo alguma crítica, que é interessante que o outro fale bem, fale mal, é sinal de que você está sendo visto, olhado, escutado, espiado por quem quer que seja, né? Então, eu acho que é sempre interessante. E aí, Humberto teve esse atrevimento de romper, como ele falou, né? Romper com o lugar de onde ele veio, romper do canto de onde as pessoas queriam colocar que ele estivesse, romper com a ausência de sorte lá atrás, né? De onde ele foi posto, não só nascido, mas apontado que seria, e todas essas coisas que ele já colocou no início. E para mim foi uma honra como amiga, eu admiro muito, tenho um carinho, uma paixão enorme, nós dialogamos, embora de abordagens diferentes, de idades diferentes, o meu feeling, a minha relação com o Humberto, ela é muito íntima, muito particular. E eu tenho uma paixão imensa por ele, não só como pessoa, como amigo, mas também como escritor. E para mim foi uma honra poder colocar minhas palavras escritas dentro dessa coisa linda que é esse livro dele. Me emocionou muito, muito, muito mesmo. Me vi, e isso é um movimento que coloca ele como um autor de fato. Cada nota que eu li, eu dizia, caramba, meu amigo de fato é cada vez mais um grande autor, um escritor, que é você conseguir colocar com a sua prática, com aquilo que você sentiu, colocar em palavras coisas que o outro vai ler e vai dizer, esse corte é meu. Eu me cortei assim também. Isso aí, será que não fui eu que escrevi isso? Você fica meio confuso, meio. E isso tem muito, né, também da análise. Você fala ali, e se ouvindo, parece que quando você repete num outro processo, a mesma coisa que você falou numa análise anterior, você lembra e diz, mas eu não falei isso bem assim, agora eu estou falando diferente. Então, é uma multiplicidade de ser, de existir e de sentir e colocar o seu sentir para o outro também e trazer ao outro a possibilidade de se ouvir através daquilo que lê em você, né? E provavelmente esses restos, esses cortes até mexer para muita gente para levar para análise. E aí eu tive o atrevimento de colocar aqui um spoiler de duas notas bem pequenininhas. Eu me vi em muitas, mas a nota 27, por exemplo, diz assim: só um corpo para sustentar tudo que eu vivi. Caramba, eu achei isso muito profundo. Quando você recorta corpo, né? Você diz, mas que corpo? Meu corpo físico, meu corpo afetivo, cabe tanto no corpo e é tão necessário o corpo físico mesmo para sustentar tudo que eu vivi. E aqui parecia que era de mim que ele estava falando, e não dele, né? E aí quantas pessoas vão ler esse livro e vão dizer, não, é de mim, Caramba, isso foi muito, muito interessante, muito profundo. E é sobre isso escrever, né? E a nota 28, que também é totalmente, se a gente for pensar uma contraposta à outra, é, parece não dizer tanto a mesma coisa, mas para mim diz de uma forma a mesma coisa de uma forma um pouco diferente, que é presencial, eu corro o risco de sonhar. Para o meu momento atual, isso foi muito para mim, muito profundo, muito incrível. E presencial, eu ponho o meu corpo lá, né? Então, eu corro o risco de sonhar quando eu retirar meu corpo. E tantas outras formas que quem lê vai dar um sentido, vai dar um olhar seu de imaginar qual o seu, qual a sua, qual o seu sentir e seu de si. Caramba, isso é muito de mim, é muito do que eu estou vivendo hoje, do que eu vivi ontem, do que eu construo. Enfim, eu fiquei muito honrada de colocar, fiquei tensa, passei um tempo para tentar, para conseguir, escrevi, reescrevi, e não está à altura, eu não vou conseguir colocar palavras à altura disso tudo, porque está muito lindo, está muito à flor da pele e para além, está muito no sangue mesmo, pele, epiderme, sai cortando tudo em vários momentos, mas está muito poético.
né? Dá aquela ardência, aquela dor que abre, mas também traz aquela poesia, aquela coisa gostosa de quem se apaixona, de quem sofre na paixão, de quem se apaixona com a vida, de quem se desilude com a vida, quem volta a se apaixonar com a vida e com as pessoas. Então, é perfeito, é incrível, porque você coloca, Humberto traz para o livro o movimento dele como pessoa, o movimento dele como psicanalista, como profissional, que é esse movimentar-se, doer-se, retrair-se e novamente conseguir se expandir e voltar à vida. Então, é isso, né, que fala muito da vida, é morrer e renascer todos os dias. E o livro tem esse movimento, que é o próprio movimento de Humberto, desde que eu vi, que eu troquei as primeiras palavras, é esse movimento. Estou morrendo aqui, no segundo seguinte, estou vivo, estou de pé, estou aqui sentado e vou, e que me aguentem, me engulam ou cuspam, mas eu vou estar aqui. Eu sou matéria, eu sou presença, e não importa o que vocês acham, estou aqui. Aceitem ou não, eu existo. E aí ele segue existindo nas palavras dele, que sai ecoando, vai ecoar aí no país inteiro, já ecoa em outros países, vibra e sacode um monte de corpos, de conscientes e inconscientes, e faz refletir, pensar, sonhar, doer, sofrer, chorar, sorrir, porque esse livro me trouxe todos esses movimentos e sacode, né, com a vida. Como diz, eu gosto muito de música, a gente compartilha muito desse gostar também. Sou muito fã de Belchior, como ele também, de Maria Bethânia, e Maria Bethânia tem uma frase numa música que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E o Humberto é especialista nisso, né? Eu estou ali o tempo todo, a gente tenta. E quem não, dos nossos pacientes, tem o tempo inteiro essa necessidade de aprender como eu vou sacudir essa poeira, como eu vou dar essa volta. Então, tá lá ainda sentado na poeira, às vezes é uma meia volta, mais tarde uma volta completa, e é muito, nota de corte é isso, é a plenitude e a dor e o gozo da análise da vida todos os dias, né? Então, obrigada, meu amigo, meu amor, você é uma paixão de amigo na minha vida. Obrigada a todos. Deleitem-se, aproveitem esse livro, leio e releio cada vez que eu leio, como disse a colega anterior, é um sentir diferente e acaba se agarrando, é visceral muitas partes, ou o todo dele. E eu desejo a todos que deleitem-se, que aproveitem, se lambuzem com esse livro, se revirem, e está incrível. Parabéns a todo mundo, a todos que estão aqui. Para mim foi uma honra, um prazer e é uma felicidade incrível estar aqui com vocês e com você, meu querido. Ai, Ana, muito obrigado pelas palavras. Me deixam muito emocionados ouvir tudo isso que você traz. Para quem não sabe, como ela bem disse, nós nos conhecemos desde a época da minha graduação em psicologia. Então, a gente tem aí um laço de mais ou menos, acho que quase 7 anos. E alguns dos escritos, talvez não desse livro, mas do anterior, eu escrevia e mandava para Ana. Então, alguns dos escritos que estão no livro anterior estão também na minha conversa do WhatsApp com a Ana, né? Então, a gente tem essa relação de amizade, de proximidade. Em muitos momentos em que, de fato, Ana estava ali perto, né, nas proximidades, me escutava. Então, a gente tem um laço que tem da poesia, tem da música, tem da arte e tem da psicanálise, né? Porque ela não contou, mas eu vou contar. Ela trabalha com a TCC, mas faz análise lacaniana. É uma brincadeira interna entre nós. Faz análise lacaniana há um bom tempo já. E eu fico brincando com ela quando a gente se encontra sobre essa história da análise.
Então, para mim, ela significa bastante e ela está presente nesse novo livro. Para mim, marca, é uma forma de escrever no meu corpo a importância dela, né, através da escrita, porque isso vai ficar no livro, na matéria física. Então, Ana, muito obrigado pelas generosas palavras. Lorena, Eu estou aqui feliz e honrada e emocionada com as palavras, com o convite, Humberto. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui também, celebrando, né, esse livro, essas palavras, esses cortes. E, assim, para mim, eu acho que ter conhecido o Humberto foi um momento muito marcante, porque eu já falei isso para ele. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que eu acho que vai me acompanhar para sempre, que foi logo quando eu conheci ele. Ele estava montando o consultório dele, físico, e ele estava construindo o consultório. Ele estava construindo a sua clínica com as próprias mãos, com suor, com lágrima, com tijolo, com cimento, com a ajuda das pessoas próximas. E eu lembro do quanto aquilo me tocou, me emocionou. Dessa pessoa que, repleta de desejos, vontade, estava construindo o seu consultório, a sua clínica ali, com as próprias mãos e de alguns outros. E poder, a partir dali, acompanhar a construção da clínica mesmo dele, não só para além de um consultório físico, para além de um espaço, foi muito especial e continua sendo. Então, assim, acho que é um grande presente aqueles que têm o prazer de topar, esbarrar com Beca aí na vida, né? Então, além dessa nossa paixão pela psicanálise lacaniana, eu compartilho muito dessa paixão pela escrita. E eu me identifico muito com a escrita do Humberto, porque eu costumo falar que a gente não escreve porque quer escrever. Eu e o Humberto, a gente tem isso, a gente escreve porque a gente precisa, para não morrer sufocado pelas palavras. É uma relação completamente visceral, e isso aparece nas palavras. Então, é por isso que o texto dele tem esse poder de tocar, de inquietar, de deixar a gente com a boca seca, de fazer o olho marejar e de fazer a gente querer voltar naquela nota, naquele corte. Então, eu vejo muita vida quando eu leio Humberto. E eu lembro que quando eu li o primeiro livro, a primeira vez que eu fui falar com ele cadê o segundo? Eu quero mais. E agora, sabendo aí, né, dessa conversa com o Fábio, terminando de ler, esse também é essa sensação, eu quero mais. E eu acho que é isso que a gente pode querer da vida sempre. Querer mais, mais. Nunca ficar satisfeito. Eu acho que é uma fome de viver. E isso Humberto tem de sobra. E a gente vai podendo não só testemunhar, mas sentir no nosso próprio corpo os efeitos dessa escrita, né? E, assim, eu sou psicanalista lacaniana, mas a minha base é da medicina, eu vim da medicina. E quando eu penso ali no trabalho do cirurgião, né? O cirurgião, ele corta um corpo, só que é um corpo físico. E o psicanalista, ele corta um corpo de linguagem, a partir das palavras, né? Então, nota de corte ali, ele apresenta para a gente essa visceralidade e que vai falar, vai versar sobre os efeitos dos cortes na vida e pela vida. E toca a nossa carne, viu? É um efeito impressionante. Como a linguagem tem isso de envivecedor. Tem de dor, mas tem de vivo. E quando Ana fala, né, desse poder que Humberto tem de levantar a poeira ali, né, dar a volta por cima, eu acho que é um pouco isso. A cada dor que ele atravessa, ele morre um pouquinho e aí ele vive ainda com mais vontade, mais sede pela vida. E eu acho que isso é muito bonito, né? E assim, vocês vão ver que dentre esses cortes que versam sobre relacionamento, sobre amor, sobre sexo, tudo que ele está falando é sobre relação. E apesar do aforismo lacaniano, né, que a relação sexual não existe, a gente sabe que o Humberto é subversivo, que o Humberto é ousado. E eu acho que ele peita um pouquinho Lacan no sentido de perguntar: tá bom, se não tem relação sexual, o que existe então? Que existe nesse encontro faltoso entre os corpos? E eu costumo brincar ali, né? Quando eu li, eu fiquei com a sensação que são duas línguas, uma falada e uma beijada.
né? Uma que passa pela oralidade, não só da fala, mas das pulsões. E isso sempre vai ter restos. E Humberto ele coloca muito bem no livro os efeitos desses restos, e tem alguma coisa que não vai com o dito. É como se, às vezes, a gente sente umas coisas e tenta colocar ali nas palavras e não alcança. E a gente tenta de novo, e tenta diferente. A gente faz isso na própria análise e faz isso também através da escrita. Né? Então, essa questão, essa brincadeira com o dito, né, eu coloquei que bendito seja o dizer que passa pela nota de corte. Além desse corte do cirurgião, além desse corte como manejo analítico, como a Carolina falou, me remete muito à ideia de nota de corte de aprovação, né? Que a gente está sempre buscando algum tipo de validação de aprovação. Então, a partir dessa nota de corte, foi aprovado? Foi reprovado? Foi apavorado? Porque os afetos têm um pouco disso também, né? São notas tortas de afetos tortos e desencontrados. E que essas cartas ou essas notas, às vezes elas nunca vão chegar no destinatário delas, mas a intencionalidade na escrita do Humberto fez alguma coisa mudar um pouquinho daquela relação com as palavras, né? Então eu vejo muito esses cortes como cartas e as cartas como cortes. E é interessante porque às vezes a gente tem um machucado muito superficial, assim, um arranhãozinho de nada, um machucadinho besta, e dói. E a gente se esparrama de sofrer. E só atingiu ali a hipoderme, a camada mais superficialzinha da pele, mas tem um poder, pela via da palavra, de eviscerar os órgãos. Isso é muito, muito potente. O quanto uma palavra pode levar um sofrimento muito pequeno a ser muito grande, porque aí a gente tem a possibilidade de fazer o contrário também, de pegar um sofrimento muito grande, que às vezes parece insuportável, e torná-lo um pouquinho mais apaziguado, né? Então, acho que quando a gente pensa na relação ali da lágrima, né, do choro, e da relação com o que corta e o que sangra, uma das coisas que eu escrevi sobre nessa introdução sobre o livro do Humberto é que o sangue é de lágrima, não é de hemácia. Não é porque sangra de forma biológica, não sangram células sanguíneas ali, sangram lágrimas. E a gente tenta dar um jeito ali, lembra muito o mertiolate antigo que ardia, e a gente tenta ali assoprar para ver se melhora, mas a gente vai estar sempre sob esse efeito de cortar e ser cortado na vida, com seus encontros, com seus desencontros. E é muito curioso também quando, por exemplo, uma criança às vezes faz esses machucadinhos superficiais. Então, a criança às vezes está aprendendo a andar ali, tropeça, não aconteceu nada, mas ela abre o berreiro. E depende muito de como os pais reagem àquilo. Então, se às vezes os pais eles deixam a criança se reestabelecer, ela vai chorar e vai olhar assim, eita, nem morri. E aí se levanta. Eu acho que esses momentos que a gente cai na vida, que o chão se abre, tem um pouco disso. Então, às vezes a gente vai precisar chorar sangue, chorar lágrima, chorar palavra, para poder dar uma secadinha assim, se levantar e continuar, né? E o Humberto gosta muito das músicas, e um dos que ele coloca ali, que é da Alcione, no Loba, tem um ditado popular que vai falar assim, né? A gente tem que cortar o mal pela raiz. E seria como assim, arrancar, extirpar esse mal. É bonito na música, né? E na boca também dos inocentes que acreditam que isso é possível. Porque quando a gente corta pela raiz, fica um buraco, fica um furo, fica uma marca, fica um vazio. E aí, o que a gente faz com isso? Quando a gente arranca e fica o furo, fica o buraco. Aí a gente faz análise, música, faz livro de poesia, a gente dá um jeito, né? Então, eu gosto mesmo de pensar no movimento de poda, porque na poda, o corte, ele entra como necessário para poder crescer e florescer. Então, uma poda bem feita tem esse poder de fazer crescer, de dar esses sentidos novos, né, a uma dor, a um corte.
E, enfim, né, no livro ele trata das imperfeições, do que há de mais impotente no homem, e nessas páginas vocês vão encontrar ali os ecos das notas de corte. Então, se permitam sentir as palavras e perceber quais efeitos essas palavras têm em vocês. Porque, como todo mundo foi pontuando aqui, vão ser totalmente diferentes. O poema que me capta, a corte que me capta vai ser diferente do que capta vocês e vai captar em lugares diferentes também, né? E ali, né, nessa brincadeira da virilidade, da feminilidade que há em nós, a gente sente pulsar uma ambivalência dos efeitos de linguagem, a partir dos ditos, dos mal-entendidos da linguagem. Então, assim, ler Nota de Corte foi um presente, me mobilizou muito, me emocionou muito, e foi um prazer escrever ali um pouquinho sobre isso e agora trazer aqui, apresentando, né, e querendo deixar vocês assim, com fome e com sede da vida e dos cortes que o Humberto faz na gente. Muito obrigado, Lorena. Tão quanto você se emocionou com a escrita, eu me emociono com a sua fala, né, com a sua presença. A Lorena fala desse momento do consultório. E para quem não sabe, o meu pai é pedreiro. E aí, o meu consultório presencial, quem fez a reforma foi eu, ele e minha mãe. E foi nesse momento que a Lorena chegou lá no meu Instagram, eu compartilhava alguns recortes, e aí eu carregava os tijolos, minha mãe o cimento e a areia, e aí ficou a belezura que ficou o meu antigo consultório. É, e assim, é muito importante, Lorena, a gente se encontrou assim, eu aí encontrei no momento do meu percurso, que tudo estava muito difícil, né? Parecia ser o fim. E ela não me pegou pela mão. Ela não me pegou pela mão. Ela esteve ali, né, me olhando, né? E eu acho que foi sob esse olhar dela que eu consegui me levantar e estar aqui novamente. Então, muito obrigado pela sua generosidade de palavras, da escrita, de aceitar participar do meu livro. Agradeço a Ana, a Carolina, a você, ao Fábio também pelas generosas palavras. Para mim, me deixam emudecido, sem palavras nenhumas assim, para dizer muito. Talvez eu escreva depois sobre isso, né? Ela falava sobre a relação com a escrita e em muitos momentos eu precisei escrever para salvar a vida de alguém e era a minha que eu salvava. Então toda vez que eu escrevo não é por fetiche ou porque é bonito, né? Eu escrevo porque é uma necessidade, como ela bem dizia. E nota de corte é isso, né? São palavras que não são jogadas ao vento, mas são palavras encarnadas. Né? Em algum momento, Lacan parafraseia o Evangelho de João e ele diz, né, que o Verbo se fez carne. E em um cartel, eu até compartilhava isso com a Carolina na nossa conversa, que eu fiz sobre o corpo, eu perguntava, né, o que é que vem primeiro, o corpo ou a linguagem? E o Lacan me respondeu isso, que o que vem primeiro são as palavras, né, a linguagem. Sem linguagem não há corpo. Então, e aí eu cito uma coisa para caminharmos para o fim do nosso encontro de hoje. Numa conversa com a Carolina, quando ela precisou fazer uma chamada para falar um pouco sobre o livro, eu dizia que um dos escritos que existe nesse livro, e vocês vão ver, eu escrevi para uma pessoa que morreu. E aí eu dizia para ela que esse escrito jamais iria chegar à pessoa. E ela dizia, sim, vai chegar sim. Toda carta chega ao seu destinatário. Né? E depois que ela me disse isso, eu fiquei pensando no poder que as palavras têm. Né? O Lacan se preocupa de dizer que toda carta chega ao seu destinatário, e de fato chega. A escrita ela existe na minha vida bem antes da minha análise pessoal, bem antes. Ela se tornou, ela se incorporou, né? Ela se encarnou em mim, de fato, na minha análise, no início da minha análise. E eu lembro que antigamente eu escrevia sobre tudo, né? Sobre o que me passava, escrevia sobre mim, sobre a vida e sobre tantas outras coisas. E recentemente eu encontrei um rascunho desse escrito de antes de eu entrar na psicanálise,
né? E aí, eu, quando estava me preparando para entrar aqui com vocês, eu estava acessando um dos escritos, que eu não gosto de ler o que eu escrevo. Esses dias eu tive uma crise histérica por conta de um dos textos do livro. Eu peguei o texto para ler, aí eu tive que marcar uma sessão extra de análise. Dormi péssimo, tive pesadelos. Eu não sou do tipo que aprecia a própria escrita. Eu escrevo e jogo. Se eu pudesse, se eu escrever, eu vou jogar no lixo. Daria certo também. Assim, esses escritos que estão nesse livro se tratam justamente disso, de coisas que eu não tenho condições de acessar agora, né? De coisas que são insuportáveis até a mim. Então, é algo muito de mim, né? Que é difícil até a mim mesmo. Então, muito obrigado. E eu quero finalizar o nosso encontro com uma das notas, mas antes de dizer para vocês que vocês podem encontrar os exemplares no site da editora Ascensão. Eu vou disponibilizar o site no grupo do Projeto Lacato, vou compartilhar no Instagram também. Vocês pedem, chegam para vocês. Vou ter o prazer de lançar em alguns lugares, entre eles, o próximo lugar vou lançar aqui na minha cidade, presencial, mas ainda esse mês eu vou lançar em Recife. Então, vou encontrar a Juscelia, vou encontrar a Josilene, e um bocado de gente boa de Recife. Vou lançar também em Campina e em São Paulo, no início de dezembro, né? Então, vai ser muito especial para mim. E o ano que vem, no Rio de Janeiro. Então, assim, para mim, esse movimento, como eu dizia para vocês no início, esse movimento de colocar a minha escrita no mundo, de parir um livro na ordem simbólica, de poder pensar em um lançamento e reunir tanta gente querida, para mim isso não existia nem nos meus maiores sonhos, né? Nem nos meus maiores pensamentos. Porque de onde eu venho isso é impossível. E eu repito isso porque é um fato, né? Então, assim, tudo isso, como eu dizia para a Lorena essa semana, tudo isso é por causa e pela causa da psicanálise, né? A psicanálise que me trouxe aqui foi a minha análise, o que a minha análise pode em mim enquanto poder de tratamento, e foi a psicanálise que trouxe vocês, né, até aqui e nos fazem alcançar esse laço possível. Então, adquiram o livro a quem interessar. Eu acredito que talvez vocês não se arrependam ou se arrependam, né? Aí se virem na análise de vocês. Mas eu queria concluir esse encontro com... e eu queria pedir que todos abrissem as câmeras, quem puder, obviamente, para a gente fazer um print. E aí, se alguém tiver no computador e puder fazer o print, já já, façam e mandem para mim, porque eu estou no tablet. Eu não consigo printar, senão baldeia tudo. Mas já peço para fazerem um print. A nota é a nota 67. E eu concluo o nosso encontro e o lançamento do livro com ela. E eu digo assim: não escrevo por boniteza, escrevo para não sucumbir às minhas crises histéricas. Aqui dentro há sempre uma tempestade, ora calma, ora perturbada. Nada é brando, tudo do lado de dentro é intenso, é corpo, é de carne e é corte. Por um breve momento, chego a arriscar compreender quem se corta. Nada justifica, mas o corpo é escape, é saída frente ao empuxo à morte. Escrevo para não me cortar, mas acabo me cortando por dentro. Escrever é tirar lascas do meu narcisismo e crescer. Cortar para crescer. Pode ser, pode se cortar por muitas razões. A minha razão de cortar é para crescer. E aí tem uma frase última que eu parafraseio o meu ídolo da música popular brasileira, o Belchior, e é um desejo, na verdade. E eu digo assim: eu quero que estas notas tortas, feito faca, corte a carne de vocês. Então é isso, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço minha mãe estar aqui com a minha irmã, tem muita gente, meu namorado está aqui também, muitos pares, muita gente querida, muito obrigado, gente,
por esse encontro. Pablo está aqui, meu grande amigo. Muito obrigado por todo o carinho, por todo o afeto, as palavras bonitas. E se alguém puder tirar o print, quem puder abrir as câmeras, obviamente, vamos contar um, dois, três, e alguém pode tirar um print, porque teve uma vez que, numa reunião, eu disse, alguém pode tirar o print? E aí todo mundo fez sorriso, ninguém tirou o print. Eu Alguém posso, pode? eu posso. Pronto, perfeito. Então, todo mundo sorrindo. Um, dois, três e... Pera aí, calma. Não é fácil assim, não. Que eu sou com. Que corte é esse, gente? Vamos com calma. Eu não sou boa de tecnologia, não. Meu negócio é com outra coisa. Pera aí, acho que é aqui. Vamos lá. Dois. Pronto. Três, Posso- pode. Acho que pelo barulhinho foi, né? Pelo barulhinho, sinal Vamos garantir, positivo. vamos garantir mais uma, que acho que tem mais gente abrindo a câmera. Pronto. E peraí, só que eu tinha colocado só as pessoas que dá para ver que estão com a câmera aberta, agora vamos botar todo mundo? Tá, vamos. Daí acho que tem os nomes também, acho que de repente ele aparece aí. Vamos lá. Humberto, eu espero que alguma tenha dado certo. Por misericórdia. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Parabéns pelo trabalho.